Semana passada a gente fez o pior serviço na Combin até agora, o mais traumático pra gente, que foi a troca do pé de coluna. E como eu comentei no final daquele vídeo, o pé de coluna provavelmente ele só vai ficar sólido em relação à estrutura no momento que a gente fizer a troca do assoalho. A gente pode pôr a mão aqui, mexer, fazer um monte de coisa, ele não vai sair do lugar, mas a gente percebe que a parte de baixo aqui ainda depende da fixação do assoalho. De qualquer forma, no momento que a gente prendeu o paralama dianteiro aqui, a gente vai ter mais um ponto de fixação aqui, porque ele não vai ficar dando essa dançada que ele está dando, porque a gente vai criar aqui uma esquadria, da mesma forma que o paralama do lado de lá estava todo mole, no momento que a gente prendeu ele na estrutura, ele ficou ainda que a chapa não tenha aumentado a espessura, ele ficou muito mais rígido. Então, para que a gente dê o primeiro passo na hora de colocar o paralama, eu vou precisar cuidar desse buraco aqui, tá? Então, a Bianca vai chegar perto aqui. Então aqui a gente tem várias latas, essa provavelmente original. Aqui a gente já tem alguma coisa remendada, porque eu noto uma chapa mais grossa aqui. E aqui a gente tem uma parte bastante podre aqui, bastante comprometida. Então o que eu vou tenho que fazer, não é que eu vou tentar, eu sou obrigado a fazer isso. Não adianta fixar a ponta do paralama numa parte que não tem solidez ou rigidez necessária para isso. Então o que eu vou fazer aqui, eu já estava examinando porque antes da Bianca chegar, eu vou fazer um corte aqui, tá? Eu vou tentar tirar perpendicular aqui esse material que não serve para nada. Tonelli, se você não conseguir, se eu não conseguir, o meu remendo ele vai vir aqui por cima, isso daqui vai ficar escondido lá para dentro. Não tem outra alternativa, tá? Poderia usar uma talhadeira ou alguma outra coisa. Aqui essa curva onde eu estou passando a mão aqui, que não dá para Bianca mostrar, tá bastante firme e é uma parte estrutural mais grossa do que essa peça aqui. Então a minha ideia é fazer um corte aqui, tá? A minha ideia, ela pode mudar no momento que eu ligar a esmerilhadeira. E outro aqui. E aí eu vou abrir uma tampa aqui e vou tentar soltar isso daqui. Tentar dar um acabamento aqui pra gente conseguir fazer um remendinho. Eu fui limitado pelo corte, pelo diâmetro do disquinho de corte, tá? Porque senão eu teria feito uma coisa com um pouco mais de precisão. Agora eu vou remover esse pedaço aqui. Vamos ver se já tá dentro daquilo que eu entendo como aceitável. Eu consegui, depois que eu tinha tirado aquela primeira tampinha, eu consegui subir um pouco a mais aqui, onde a gente tem chapa de verdade, a mesma coisa que aqui, só aqui que a gente tem um podre. Isso daqui provavelmente é o curvão ou alguma parte estrutural ali, porque eu percebo que ela termina mais ou menos aqui. Então, mesmo que ela seja ainda a peça original, aqui não tem o que ser feito. Isso daqui já está fino e a gente não tem como fazer uma intervenção ali dentro. A mesma coisa nessa parte que está podre. Não sendo estrutural, eu tô sendo... Mais do que isso eu não tenho o que mostrar do trabalho que a gente está fazendo, tá? É diferente de você pegar o mega funileiro que tem 293 anos de experiência, o cara vai falar para você que vai fazer a mega solda, pede para mostrar o que, pergunta para ele, fala, o mega funileiro, qual é a solução num caso desse? Olha, tá podre ali, qual é a solução para que essa Kombi não passe a custar 800 mil reais de mão de obra? Sim, a solução é você fingir que essa peça está boa, tá? Uma vez que ela não vai interferir na questão estrutural da combinha, e uma vez que a combinha já está com quantos anos, Bianca? Quase 50, né? 50 anos nas costas e ela aguentou bem. Então aquele rombo que tinha aqui na frente, eu entendo que era mais urgente a questão do reparo. Então o que a gente vai fazer? Cortar um quadrado da chapa mais grossa que eu tenho aí, dobrar mais ou menos nessa posição e fazer ela intercalar aqui nessa parte
e ela vai ficar presa, simplesmente só encostada. Eu não vou nem ter o trabalho de soldar. Por quê? Porque o paralama, como ele é uma peça nova aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Dobrar aqui, esquentar, dobrar, martelar, e aí a chapa externa do paralama vai morder, vai fazer, vamos dizer assim, um sanduíche com essa peça que vai apresentar o resultado que a gente espera. Bom, enquanto a Bianca estava na escola hoje de manhã, aquela chapinha que vocês viram eu martelando, eu soldei ela aqui, ó. Então ela fechou aquele buraco que tinha aqui. Agora sim a gente tem alguma coisa sólida aonde prender o paralama, tá? Do outro lado, pode vir aqui agora, Bianca. Aqui eu passei a lixadeira e ó, o limite onde a gente tinha cortado era aqui. E eu percebi, eu tive que fazer um corte, na verdade ela vinha até aqui, mas ela estava toda podre e furada. Então eu cortei aqui, que foi onde a lixadeira alcançou, e eu já tinha uma parte melhor para ser fixada esse remendinho. E quando eu passei a lixadeira eu percebi que tem um outro remendo aqui para cima. E a gente percebe pela quantidade de massa que ficou aqui no buraco. Não vou mexer aqui. Porque, por um motivo muito simples, porque se a gente não tivesse passado a lixadeira, a gente não ia perceber nada. Ou seja, é um remendo que foi bem feito, ele não trincou, a massa não estava soltando nem aqui. A gente já vai conversar de massa no momento que eu for começar a aplicar a massa, porque a massa não é, a gente precisa desmistificar aquela coisa da massa plástica. Nem naquele extremo de que o cara pega um monte de ferrugem, aplica massa para disfarçar, lixa e joga tinta, tá? Esse é um extremo que dá a forma errada de você usar a massa. O outro extremo seria o cara achar que a massa é uma coisa do demônio, que ele deve usar somente o estanho, porque os antigos trabalhavam com estanho, antigamente se trabalhava com estanho. Muito bem, a vantagem da massa é leve, é fácil de lixar, é flexível, tá? E se você preparar bem a superfície onde ela vai aderir, ela vai te dar um acabamento tão bom ou até melhor do que o próprio estanho. E a grande verdade é que para você fixar o estanho numa superfície dessa, você vai dar tanto calor na peça que antes de você conseguir colocar a quantidade de estanho que você precisa, talvez você consiga empenar, e aí você vai acabar aplicando mais estanho ainda para fazer a correção. Pessoalmente eu não vejo sentido nem histórico, nem para manter tradição nenhum para que você use o estanho. Isso fica bastante claro quando a gente vê alguma coisa, alguma reforma que a gente acaba vendo na TV a cabo. O pessoal usa sim massa, porque a massa não agride o metal, a massa tem uma excelente aderência, flexibilidade, e é muito mais fácil de trabalhar do que o estanho, tá? Então essa quantidade de massa que a gente encontra aqui é perfeitamente tolerável. Mais do que isso, é absolutamente normal, tá? Uma pequena quantidade de massa para correção aqui. Tonela, tem quase 1 milímetro de massa, eu tô vendo, você fez na diagonal, mas eu tô vendo, tem quase 1 milímetro. Tem quase 1 milímetro de massa, e isso não é problema, tá? Se você enxerga que 1 milímetro de massa que é problema, na verdade você precisa de um tratamento, porque isso daqui é um reparo mais do que normal. Não quero, Tonela. Então você vai atrás, compra uma coluna inteira dessa daqui e coloca no lugar. E aí você passa estanho, já que te incomoda tanto a massa. Enquanto eu falo, o compressor está carregando, tá? Fiz esse pequeno remendinho aqui. A gente vai preparar a parte interna aqui para poder aplicar o fundo epóxi, para depois a gente vai vir com o paralama e fixar ele na posição. Então desse lado, da mesma forma que no outro, eu quero garantir que o metal vai estar muito bem protegido antes que a gente solde o paralama, para que a gente consiga depois, com o paralama no lugar, aplicar, o que já é difícil, o fundo aonde a gente
Já preparei o fundo epóxi, já deixei ele descansando, ativando aí 15 ou 20 minutos. E a ideia do fundo epóxi ainda é que a gente vai ter que trocar o assoalho, a gente vai queimar de novo boa parte da pintura aqui. Eu não sei o que me espera por baixo do assoalho. Então por hora eu já passei o disquinho Roloc aqui para deixar o mais limpo possível. E eu vou aplicar o fundo epóxi, porque independente de eu mexer a semana que vem, ou mês que vem, o ano que vem, a superfície vai estar protegida. Então a mesma coisa que eu vou fazer aqui no pé de coluna, eu vou fazer por dentro da caixa de ar. Bom, já dei duas demãos fracas aí do fundo, a Bianca vai contornar aqui o pé de coluna, vai mostrar aqui por dentro. Agora eu vou esperar secar só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai aplicar o selante poliuretano da 3M e amanhã a gente já vai fazer a solda. Isso daí para vocês no vídeo vai aparecer dentro de uns 30 segundos mais ou menos. Final da tarde, ontem a gente passou o selante aqui, ele já secou. A grande verdade é que boa parte dos pontos onde a gente vai soldar aqui vai queimar e depois a gente vai aplicar de novo. Mas nas áreas onde a gente não tiver o comprometimento ali pelo calor do maçarico, a gente tem a garantia da proteção já, tanto do fundo epóxi como do selante. Então agora vem a parte que eu estou bastante ansioso para realizar, eu acredito que é a mais importante. No momento que a gente prendeu o pé de coluna aqui, eu procurei fazer o melhor alinhamento possível, está relativamente alinhado, está muito melhor, se a gente parasse agora, está muito melhor do que estava quando a gente começou a mexer na combinha, mas a questão é que isso daqui está solto. Tá? O que vai dar o primeiro reforço estrutural é o paralama dianteiro. Tá? No momento que a gente prender ele aqui no assoalho da cabine e pontear aqui, é justamente essa estrutura que vai manter isso daqui na posição relativa que a gente queira. Ou seja, a gente ainda que esteja na reta final desse serviço em particular, é uma parte bastante, vamos dizer assim, chata, porque eu vou ter que manter, a perfeição está muito longe daqui da Combinha. Você quer ver a perfeição, você vai na TV a cabo, você vai ver alguma outra coisa. Tá? A gente está lutando aqui contra a nossa própria limitação e contra a ferrugem que está sendo implacável aqui na Combinha. Então o meu maior desafio vai ser alinhar a superfície do paralama no mesmo plano que o da porta. Segundo, a gente vai precisar manter um vinco provavelmente diferente do lado de lá, provavelmente diferente daqui, mas dentro da nossa realidade pelo menos um vinco que seja uniforme, desde a parte dianteira da combinha, do paralama, até aqui na parte traseira em relação à porta. Tá? Então a gente já enxergou aí duas dimensões, daqui nesse sentido para a gente manter o alinhamento com a porta, que está relativamente alinhada, e por último também nesse sentido para a gente ter a curvatura aqui, que se a gente quiser um nivelamento perfeito, a gente vai sim precisar corrigir, principalmente aqui onde foi feita a solda com um pouquinho de massa. Eu não vejo problema nenhum.
tá? Então eu acho que o primeiro ponto é a gente colocar ele numa posição aqui que a gente considere um ponto de partida. E para isso eu vou considerar que essa linha aqui do batente da porta, ainda que ele não tenha um acabamento, a gente vai considerar essa linha como de repente um ponto inicial. Então eu vou colocar o alicate de pressão aqui e vou tentar prender a peça nessa posição. Eu já prendi com o alicate de pressão aqui numa posição que é a que eu considero a mais próxima do ideal. A Bianca me ajudou a alinhar e a gente fez o alinhamento desse cantinho aqui em relação à porta fechada. Então daqui a pouco a gente vai dar um pontinho de solda aqui. Um pontinho de solda representa calor nessa estrutura, representa uma dilatação e um empenamento, coisa que a gente já teve muito mais do que o que a gente queria. Então, voltando no que a gente teve a oportunidade de mostrar a semana passada, a Bianca vai vir aqui. Essa é a folga que a gente tem aqui em cima, não importa para mim quantos centímetros ou milímetros tenha, a gente tem em torno de 5 a 6 milímetros de folga aqui. Se a gente for descendo, a Bianca vai mostrando, aqui ele passa praticamente até 1 milímetro. Opa, espera aí, Bianca. Aqui ele quase não entra, tá? E aqui ele abre de novo, tá? Do jeito que a gente tinha planejado. Mas ainda assim falta bastante coisa. Ponto mais apertado que tem é justamente próximo aqui ao assoalho da cabine, onde a gente também aplicou bastante calor no momento de soldar o remendo por dentro aqui. Então, antes de dar o primeiro ponto de solda, o que eu vou fazer? Não devolvi o ciborgue ainda. A Bianca vai dar uma pausa e eu vou tentar calçar o ciborgue aqui, porque ele vai segurar a estrutura numa posição fixa para mim, porque independente do calor, da dilatação e da força que a gente fizer ali, a gente vai ter a peça numa posição fixa. Aí um ponto de solda aqui, por exemplo, vai corresponder a outro aqui, e vai ser diferente isso se a gente tiver com a peça sob pressão ou não. Então eu vou colocar o esticador, o ciborgue, e a gente já vai voltar. Já posicionei aqui o ciborgue, a gente já tem a distância ideal, vai ser difícil a gente conseguir mostrar aqui, porque ele acabou entrando por trás da madeira ali, mas a gente tem dentro da medida do possível o melhor que a gente conseguiu. A Bianca me ajudou aqui a prender o paralama e eu vou dar 2 pontinhos falsos aqui, só para a gente ver se a gente consegue manter o alinhamento. Bom, a gente deu 3 pontinhos de solda aqui para garantir a posição do paralama. Primeira coisa que a gente está vendo, esse alinhamento aqui está relativamente agradável para a gente. E aqui a mesma coisa. Então o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai abrir, a gente vai precisar puxar o paralama para fora para ele ficar aqui na proporção correta. Vou dar outro pontinho de solda e com esses pontinhos de solda provisórios a gente vai fixando ele até que fique agradável para a gente. Eu dei 2 pontinhos aqui só como referência e a gente percebe que eu estou 1,5 cm para dentro aqui ainda. Aqui por outro lado ele está solto, ele já está até para fora, ou seja, a gente vai ter que trabalhar muito esse paralama, porque ele vai ter que tomar o formato que a gente quer, ele não vai continuar no formato que ele está. Além disso, ele está com 2 pontinhos, deixa eu abrir aqui, a Bianca vai mostrar, ele está com 2 pontinhos aqui em cima, mas mesmo assim a gente percebe que ele está um pouco mais para baixo ainda, ou seja, o macaquinho aqui vai ter que fazer um esforço, levantar ele. Eu vou cortar agora esses pontinhos de solda que eu dei, para ver se eu consigo afastar um pouco o paralama, porque a busca primeiro é o alinhamento da folha da porta com a, vamos chamar de folha do paralama.
Bom, a gente já está aqui há 1h30 apanhando mais ou menos para colocar o paralama no lugar. Ao contrário do lado de lá, esse daqui está sendo um desafio muito, muito maior. Tá, e o primeiro detalhe é que a gente observa, ainda que eu tenha feito o primeiro alinhamento aqui, que nos parecia fácil, quando a gente chegou, tá quente aqui ainda, quando a gente chegou nesse trecho aqui, e eu vou ter que dar uma consertada nessa borda aqui, a posição ideal para a folha do paralama ficar rente à folha da porta, deixa eu soltar, para que vocês vejam. Primeiro que já foi um parto para colocar o paralama nessa posição, ele estava muito rebelde hoje. Outra coisa, a Bianca pode mostrar aqui, ó. Eu fiz uma solda provisória aqui na dobradiça, porque a dobradiça não está muito boa. Isso é normal, tá? Eu não penso em trocar nenhuma das duas portas da combinha, mas esse é o tipo de reparo que eu faria depois. Então, deixa eu ver se está tudo em ordem agora. Ó, a gente está quase lá. Eu queria, a Bianca vai mostrar por cima, eu queria puxar o paralama um pouco para fora ainda. Tá? Apesar de que a porta talvez ela possa fechar um pouco mais. Aqui a gente tá numa... Mostra lá da frente, Bianca, que acho que vai dar para ter uma ideia melhor do que eu tô reclamando tanto. Aqui eu tô com o macaco, ó, justamente para levar ele na posição que eu quero em relação ao vinco aqui. Porque na hora que a gente dá o calor e vai dando alguns pontos no perímetro do assoalho da cabine, ele vai ficando na posição que a gente gostaria. Tá? Então eu levantei ele, infelizmente, Bianca, eu não vou conseguir puxar ele mais do que isso, mas eu acho que você consegue conviver com isso, não consegue? Consigo. Bom, a Bianca falou que ela até aceita ficar daquele jeito, mas ela acha que eu sou capaz de fazer melhor. E falou que mesmo que demore, que ela acabou me desafiando. Eu não gosto de ser desafiado pela própria filha. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 2 pontinhos de solda e vou rebater da mesma forma que eu estou fazendo aqui, para ver o que a gente consegue. O máximo que vai acontecer é não dar certo e a gente volta como estava. Alguns pontos de solda aqui, que não são os mais lindos do universo. Alguns aqui embaixo. 4 pontinhos singelos ali. E agora a gente... claro, eu sei, eu tô vendo também. Vocês estão vendo e eu vi. Eu não quis disfarçar isso daqui. Aqui daqui a pouco eu vou aquecer. Vou entortar essa borda para lá, para que a gente consiga soldar. E já vou contar o fim da história. Depois a gente vai pegar o disco de corte e nivelar da melhor forma que a gente puder. Vamos ver como é que tá, Bianca? Bom, hoje é o dia que eu me sinto o funileiro mais perigoso do mundo. Do mundo, Bianca. E na verdade não sou eu que fui o funileiro mais nervoso do mundo. Eu estava ainda tentando cumprir algumas regras que eu imaginava. No momento, nada disso foi editado. No momento que eu falei para Bianca, tá bom assim? Tá bom. Na hora que ela desligou a câmera, ela falou, tá bom nada. Tá bom nada. Não foi assim também, né? Eu falei que você podia melhorar. É, que podia melhorar. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Então vamos tentar. A questão é que a gente acabou afastando o paralama daquela parte. Claro, eu vou ter que rebater, mas se não fosse a iniciativa da Bianca, a insatisfação dela de, vamos dizer, tentar cumprir a regra que no começo a gente tentou daquele monte de furinho, para que a gente pudesse afastar aqui, o negócio teria ficado torto. Então, na verdade, eu fui conservador e a Bianca inovou no momento que ela me desafiou a movimentar o paralama. Bianca, então o mérito do paralama está mais alinhado ou, dependendo da ótica, menos desalinhado do que antes, é todo seu. Muito obrigado pelo incentivo. Você que é o funileiro master, papai. Tá joia, então agora a gente vai dar os pontos de solda que faltam. Hoje de manhã, enquanto a Bianca estava na escola, eu soldei a
parte de trás ali do paralama que a Bianca vai mostrar agora. A Kátia segurou pra mim. Aqui, Bianca, ó. A Kátia segurou e eu acabei soldando. Então agora que ela chegou, a gente continua. Eu vou soldar a ponta do paralama aqui aqui no pé de coluna. Eu lembro que quando a gente soldou o paralama do lado de lá, essa abinha eu acabei fazendo de manhã, enquanto a Bianca estava na escola. E além dela ter reclamado, porque ela acabou não acompanhando, a gente acabou também não tendo oportunidade de mostrar para vocês. Então dessa vez eu soldei o paralama ali de manhã, porque se a gente não adianta o serviço aí no período que a Bianca está na escola, fica bastante complicado a gente atender aí a meta de um vídeo por semana. Então, aqui, deixa eu ver se tá quente ainda. Aqui a gente tá com a aba do paralama, que ela felizmente um pouco maior. Então o que eu vou fazer a partir de agora vou aquecer e com o martelinho a gente vai batendo até moldar ela aqui no curvão, para criar uma, vamos dizer assim, se é que é possível chamar um acabamento. A fumaça que está saindo é por conta do fundo que a gente já tinha aplicado. Infelizmente vamos dizer, é o ponto negativo de você aplicar o fundo antes, mas por outro lado é benéfico porque acaba protegendo a chapa. E aqui, se você tiver uma boa destreza, você consegue praticamente moldar com o martelinho. Não é o meu caso. Bom, agora eu vou precisar da ajuda da Bianca para soltar aqui o esticador e a gente vê o resultado que a gente conseguiu. Bom, ficou muito melhor do que estava. Claro que está muito longe de ficar perfeito. Tá tanto esse alinhamento como a questão estética. Mas a gente está bastante contente com o resultado. Então, da mesma forma que do lado de lá, eu gostaria de finalizar aplicando a camada definitiva do epóxi para proteger. E para isso eu vou usar o disquinho Roloc, vou lixar aonde queimou, aonde eu ainda tenho algumas imperfeições para poder aplicar o primer.
gente acabou de aplicar o fundo, já dá um visual diferente. Metade daquele apocalipse que aparecia, desapareceu, ficou só 50% do apocalipse, como as soldas que aparecem, o pé de coluna bastante torto, que a gente vai eventualmente corrigir aí, vai nivelar pelo menos a parte externa com um pouquinho de massa. Agora o negócio é esperar secar. Eu poderia aplicar o selante agora, mas como eu não tenho pressa, a gente vai fazer outras coisas agora. Amanhã cedo eu aplico o selante e a gente volta para ver o resultado desse serviço. Bom, hoje cedo eu apliquei o selante aqui, ele já secou, apliquei aqui por trás também, ainda que a gente veja pequenos buraquinhos aqui, ele está vedado de dentro para fora. E depois, no momento que a gente for fazer a funilaria, eu vou decidir o tipo de acabamento que a gente vai dar aqui, no momento da preparação aí da cabine. Bom, então eu vou pedir ajuda da Bianca agora para duas coisas. Primeiro a gente vai colocar a porta e também colocar a roda. Quem sabe a gente consegue dar uma voltinha, finalizar o vídeo na pista de testes. O que você acha, Bianca? Ótima ideia. Bom, a combinha já está nas 4 rodas no chão de novo. Eu e a Bianca a gente montou a porta, o alinhamento ficou bastante aceitável, considerando que a nossa porta está bastante torta. Vejam bem, isso daqui ficou torto também da mesma forma, e o que não representa nenhum problema para a gente, porque no mundo real está bem melhor do que estava antes. Isso particularmente não vai nos incomodar. Eu vou deixar para fazer algum alinhamento dessa parte aqui, porque ela ainda está solta do assoalho, ela está só presa pelo paralama, no momento que a gente tiver colocado o assoalho do salão. E a mesma coisa em relação ao alinhamento das portas. A gente ganhou, isso é óbvio, tá? Não estou falando dali, mas aqui a gente ganhou um vão que antes a gente não tinha. Tá? Então isso daí me deixa bastante feliz. E agora a gente vai colocar a bateria para ver se a combinha dá um sinal de vida. Depois de mais de um mês a combinha parada, ela voltou aqui para a pista de testes como se ela tivesse andado ontem. É um carro no qual a gente confia bastante, é muito gostoso de andar, e então a gente tenta intercalar pequenos reparos que a gente faz nela com alguns passeios. Então, para que você não fique procurando no vídeo, não precisa se preocupar em achar os problemas, porque a gente mostra aqui para vocês. Olha, aqui a gente tem um monte de furinho, tá? O corvão aqui, ele tá bastante furado desse lado. Eu não sei se eu vou tentar fechar furinho por furinho com o maçarico, ou eu vou fazer um remendo maior aí. O paralama que a gente acabou de colocar foi um desafio muito grande. Depende da sua perspectiva, você pode olhar, pode ter achado que não ficou bom, mas pra gente foi uma coisa fantástica, e por um motivo muito simples, porque foi a gente que fez. Isso te traz uma realização pessoal que o dinheiro não compra. Você pode mandar reformar um carro fora, é diferente de você fazer na sua própria casa, com seus próprios recursos, e mais ainda com a sua experiência e com a sua habilidade limitada, que é o meu caso, e mais importante, muito bem acompanhado pela Bianca. Então a gente passou tardes inesquecíveis aqui, trabalhando na combinha. A parte material eu não sei como vocês avaliam, mas a experiência foi inesquecível e sempre será. Então, mais do que... Pô, Tonela, não tem uma Kombi, não tem problema, pode assistir os vídeos. Tonela, nem tem o Fusca, não tem problema também, você pode assistir os vídeos. O bacana é você tentar criar coragem, sair para o mundo e encarar um desafio desses. Pode não ser numa Kombi, pode não ser pode não ser na funilaria ou no serviço mecânico de um carro, mas
desafie-se, coloque alguma coisa e se desafie para fazer. Provavelmente não, quase que com certeza você não vai ter 100% de sucesso, mas os 60%, 70% de sucesso, que é o mundo real, é um prazer que só quem encara um desafio, seja ele qual for da vida, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, mais do que apresentar a Combinha e compartilhar minha experiência, que eu tenho todas as tardes ali com a Bianca, eu acho que a proposta é essa. Desafie-se, encare um desafio e veja o que você pode fazer. Isso vai te dar muito mais segurança, você vai se conhecer melhor, conhecer suas limitações e vai saber muito melhor do que você é capaz. Fora que bem acompanhado, igual que eu tô, você vai passar tardes inesquecíveis. Bom, Bianca, vamos finalizar então com uma voltinha na pista de testes. Bom, a gente já está voltando para casa. Eu e a Bianca, a gente vai andar bastante com a Kombi aí nos próximos dias para poder parar ela para a próxima etapa. E a gente está em dúvidas ainda, a gente vai ter que parar e conversar se a próxima etapa vai ser aplicar o Primer Epox na cabine aqui interna. Essa bandejinha aqui, ela precisa de um remendo também, eu vou ter que tirar. E a frente dela eu vou acabar tirando os vidros para fazer pequenos reparos ali. Então a gente tem bastante coisa aí, toda a Combinha a gente vai ter que fazer. Então a verdade é que a gente tem muita coisa que a gente precisa fazer. Outra coisa, como vocês perceberam no momento que eu precisei soldar a dobradiça inferior da porta direita para que a gente tivesse o alinhamento do paralama. E as portas também vão precisar passar por pequenas soldas em trincas mínimas que ela tem. Eu vou ter que fazer alguns remendos. Então as próximas semanas certamente vão ser bastante agitadas. A gente vai ter os reparos nas portas, a preparação da cabine aqui por dentro e a preparação da carinha da Kombi ali pelo lado de fora. Hoje, finalizando esse vídeo, a gente não tem certeza ainda por onde a gente vai começar. A gente pode começar por onde a gente quiser. Depois que a gente tiver dado uma solução aqui na parte interna, aí a gente vai certamente partir para a troca do assoalho do salão. Claro que tudo isso que a gente fez não seria possível somente com muita boa vontade, muita disposição e com a participação da Bianca. Por mais que a minha grande motivação seja em primeiro lugar a Bianca, tá? A gente não faz um serviço desse sozinho. Então eu tenho que agradecer aqui ao Júlio e ao Neto da Adecil, porque qualquer dúvida que eu tenho, isso não aparece no vídeo, não transparece. Também a gente não vai ficar aqui contando os detalhes das nossas conversas, mas qualquer dúvida que eu tenho a qualquer hora, de qualquer dia da semana, eles me atendem prontamente. Então muito obrigado Júlio, muito obrigado Neto. Sem essas duas pessoas a gente estaria fazendo provavelmente essa reforma de uma maneira completamente diferente. Mas não são somente o Neto e o Júlio. O Portela e o Daniel é a mesma coisa. A gente precisa de alguma informação, a gente tem alguma dúvida, seja de como aplicar o fundo, ou seja de alinhamento de chapa, porque o Portela entende muito de funilaria. Basta mandar uma mensagem, eles respondem imediatamente. Então ainda que vocês me vejam 99% do tempo no vídeo, vejam esporadicamente ou ouçam a voz da Bianca, não seria possível fazer sem essas pessoas que tanto
ajudam a gente. Então quero agradecer ao Neto, ao Júlio, ao Daniel, ao Portela, por toda, vamos dizer, por todo o respaldo que eles dão pra gente, não somente em materiais que aprimoraram aí a nossa reforma, mas principalmente com conselhos e mais do que isso, com a disposição. Eles tratam a gente, isso eu falo dessas pessoas que eu acabei de citar, eles tratam a gente praticamente como se a gente fosse da família. A qualquer momento a gente pode pedir uma orientação e eles atendem prontamente. Então não se iludam, vocês não fazem nada sozinho, a gente sempre precisa estar cercado por bons amigos. E certamente vocês que estão só assistindo aí, comentando, compartilhando, tem uma parte muito importante nisso também, porque é o feedback de vocês, os comentários que acabam sendo o grande motivador para que a gente, como é que eu posso dizer, para que a gente mantenha um cronograma aí dentro da Combinha, contra a nossa vontade. No começo de março a gente deu uma pausa nos vídeos da Combinha, e o pessoal reclamou bastante, a verdade é essa. Então, mais do que isso, a gente sabe que existe um compromisso assumido, um compromisso ainda que não declarado, mas é um compromisso aceito. Então a gente vai continuar se esforçando ao máximo para conseguir postar um vídeo aí por semana na reforma da Combinha. Então muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos, a vocês que tornaram o nosso canal o que ele é hoje, e até a semana que vem com o próximo vídeo da Combinha.